dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. E hoje a gente vai dar sequência ao assunto referente ao campo familiar, continuando aquilo que a Norma abordou a respeito da constelação, já que estamos fazendo uma série de orações voltadas para a questão da família. E hoje, especificamente, a gente vai abordar a questão dos excluídos, aqueles que são rejeitados da família, aqueles que são considerados ovelhas negras, e vamos considerar, principalmente, de acordo com o que Bert Hellinger descobriu com o seu trabalho, das constelações familiares, quais as consequências para o campo familiar, para todos os familiares, quando ocorre essa questão da exclusão. Então vamos dar início aqui para a gente poder ver como que desenvolve esse assunto. Então, no livro do Bert, Meditações, ele começa dando uma noção a respeito do campo. Cada um de nós se move em um campo do espírito. Nesse campo, tudo que em uma família alguma vez foi, está presente. Todas as pessoas que alguma vez tenham pertencido a essa família encontram-se presentes nesse campo. Também todos os mortos e também todos os fatos ocorridos. Essa compreensão tem consequências de amplo alcance. Nenhum de nós pode desfazer-se de algo que lhe pertence. Em nossa família, não podemos desfazer-nos de nenhuma pessoa. Então é a noção de campo, que a gente já estudou bastante nos cursos do IBES, né? Existem campos diversos, campos de grupo, campos familiares são os que nós estamos abordando aqui. E cada pessoa que pertence a esse campo, ela tem o direito de pertencer e não tem condições dela ser excluída sem que seja alterado, sem que seja o campo afetado de uma forma negativa. A gente vai ver com mais detalhes de que forma isso ocorre. Esse primeiro slide foi só para a gente ter uma noção de campo e por quais razões a exclusão vai afetar, né? Já que tem a mesma propriedade, podemos assim colocar, da noção de campo da física, né? Tudo aquilo que está no campo repercute. Se houver uma indução, algum movimento, como no caso do campo familiar voltado à exclusão, isso vai ter consequência, né? E vamos ver de que forma ocorre então. Aí o Bert, no mesmo livro, ele prossegue. Todos os integrantes desse campo têm o mesmo direito de pertencer. Todos os que foram excluídos seguem tendo um efeito nesse campo, até que cada um dos excluídos consiga recuperar novamente seu lugar. Somente assim chegará a calma a esse campo. Então, como todos têm o direito de pertencer, não há espaço para que a gente rejeite algum familiar, o exclua, o considere como não sendo da família, porque senão o campo não vai ter paz, como o Bert colocou aí, né? Na sequência, ele segue desenvolvendo esse assunto. Vamos prosseguir com a leitura e com as explicações. Agora do livro Ordens do Amor. Cada membro, vivo ou morto, da família e do grupo familiar tem o mesmo direito de pertencer ao grupo. Portanto, quando qualquer membro é excluído, reprimido ou esquecido, a família e o grupo familiar reagem como se tivesse acontecido uma grande injustiça que precisa ser expiada. E muitas vezes esse é um processo inconsciente. Esse sentimento de grande injustiça é inconsciente e vai resultar depois nas representações e nos emaranhamentos que a gente vai explicar daqui a pouco aqui, de acordo com a apresentação dos slides. Então vamos lá. Exemplificando então. Também nas ordens do amor, isso acontece, esse sentimento de injustiça, né? Por exemplo, quando alguém, por razões morais, é declarado indigno de pertencer à família ou é deslocado por outra pessoa que ocupa o seu lugar. Acontece igualmente quando, na família e no grupo familiar, não se quer mais saber de alguém porque seu destino amedronta, ou ainda quando alguém é simplesmente esquecido, como uma criança que tenha morrido ao nascer. A alma não suporta que alguém seja considerado maior ou menor, melhor ou pior. Então vamos pegar o exemplo aí da questão das razões morais. Por isso eu coloquei no slide essa imagem do rapaz com a foto aí, né? Bebendo uma bebida alcoólica, né? Ingerindo uma bebida alcoólica. Vamos supor que exista
alguém dentro do campo familiar com um problema de alcoolismo. E em razão desse problema de alcoolismo, os demais familiares o excluem, o consideram como uma pessoa inoportuna, uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente ou uma pessoa agressiva, enfim, esses rótulos que se dão aos alcoólatras. E aí se exclui esse familiar. Ele não é bem-vindo às reuniões de família, ele não é chamado para as festas e tudo mais, porque assim o grupo pensa, em boa parte, que a ausência dele vai ser melhor. Mas será que vai ser mesmo? A gente vai ver o que pode acontecer nesse caso. A injustiça da exclusão é espiada na família e no grupo familiar, quando outro membro do sistema passa inconscientemente a representar, diante dos membros remanescentes ou agregados, a pessoa que foi excluída ou esquecida. Essa é a causa mais importante de um envolvimento sistêmico e dos problemas que dele resultam, tanto para a pessoa envolvida quanto para a sua família e seu grupo familiar. Isso também está no livro As Ordens do Amor. Então, o que o Bert descobriu, através de décadas trabalhando com o método da constelação familiar? Que quando ocorria essa exclusão, com frequência também ocorria que alguém da família, de forma inconsciente, passava a representar essa pessoa que foi excluída. Então, continuando com o exemplo da pessoa alcoólatra, esse familiar, de tanto ser excluído, daqui a pouco, se for, por exemplo, eu excluo um tio alcoólatra que porventura eu tenha. Aí esse tio não vai mais a nenhuma reunião de família que eu esteja organizando ou que eu esteja presente. Aí eu tenho um filho, passa, vamos supor, 15, 16 anos, esse meu filho se torna adolescente. Muitas vezes ele não teve contato praticamente nenhum com esse tio que eu excluí, justamente em razão da exclusão. Mas ele vai começar também a ter problemas com o alcoolismo, talvez até na adolescência mesmo. Ele vai passar a representar, porque é um efeito psíquico do campo. Essa força do alcoolismo está no campo. Então não adianta excluir quem está representando a força, no caso o tio, porque ela vai encontrar outra pessoa para representar. E muitas vezes essa pessoa vai ser encontrada próximo daquele que exclui, ou eventualmente até mesmo aquele que está excluindo pode representar essa força e de repente eu me torno um alcoólatra, ou como o exemplo que eu falei, o meu filho na adolescência, situação hipotética, passa a ter problemas com o alcoolismo. Isso foi identificado em diversas situações ao longo de décadas de trabalho de constelação que o Bert fez. Então serve para a gente refletir bastante, né, que a exclusão só gera problemas. Por isso que lá no Evangelho fala, né, o sol da graça, a chuva da graça cai tanto para os justos como para os injustos, né, porque o nosso Pai não exclui ninguém. É uma grande lição que a gente precisa estar aproveitando, né? Prosseguindo aqui, alguns consideram especialmente importantes para o sistema pessoas que conviveram com a família, por exemplo, alguma avó ou tia. Contudo, no caso de emaranhamento, a proximidade física por si só não tem importância. Inversamente, muitas vezes alguém é enredado no destino de outra pessoa cuja existência até mesmo ignora. Então é isso que explica, né, essa questão do emaranhamento. O que significa o emaranhamento? Em linhas gerais, aquele familiar que passa a representar o outro que foi excluído, ele tem uma ligação maior com essa pessoa. Então todos dentro de um grupo familiar estão ligados. Mas aquele que está emaranhado tem uma ligação maior, né? Então, no caso do alcoólatra, o familiar emaranhado, no exemplo que eu citei, o meu filho, ele vai representar a força do alcoolismo do tio que foi excluído. E esse emaranhamento sempre existe e sempre ocorre. E quando há a exclusão, o problema se agrava, porque a força então passa a se manifestar em outro local e aquilo que se objetivava, que era livrar do problema, não ocorre, né? O problema faz aumentar, passando a ser manifestado por outras pessoas. Prosseguindo, aqui já é no último slide, se a gente entender que o mesmo fenômeno de campo ocorre em escalas diferentes, nós vamos facilmente chegar à conclusão de que a mesma coisa ocorre, né, em grau maior ou menor nos diversos grupos que existem. Então, por exemplo, é uma
tentativa também falha quando a gente quer excluir, por exemplo, um adversário político, né? Nós temos um determinado posicionamento político em consequência disso, nós somos rivais ou adversários de um grupo que pensa diferente. Quanto mais a gente excluir, maior a possibilidade daquilo que a gente está excluindo passar a ingressar no nosso próprio campo. E isso é bastante comum, né? A gente pode verificar isso daí em situações políticas ou em situações de preconceito de uma forma geral. Também dando um exemplo na questão da homossexualidade, vamos colocar assim. Se a pessoa tem preconceito com o homossexual, rejeita, exclui, não aceita, né? Daqui a pouco, vamos continuar com o exemplo do filho, o filho dessa pessoa que está excluindo passa a manifestar também a questão do homossexualismo. E aqui a gente não vai entrar no mérito se é certo, se é errado. Nós estamos só dando um exemplo de um caso de exclusão, que a gente sabe que infelizmente acontece bastante, né? Como nesse exemplo aí do homossexual. Então, se excluir o homossexual, passa a manifestar o homossexualismo. Se excluir, por exemplo, aquele filho que é radical na política, aquele familiar, aliás, que é radical na política, daqui a pouco o filho de quem excluiu vai passar a ter atos de radicalismo político. E assim sucessivamente. Eu estou citando um exemplo de um filho, mas pode acontecer com qualquer outra pessoa com grau de parentesco ligado àquele que está excluindo, né? Então, a conclusão que a gente chega, de uma forma geral, desse vídeo é que a exclusão ela só gera problemas. Nós devemos estar sempre acolhendo as pessoas em nosso coração. Isso não quer dizer que a gente vá concordar com as atitudes que ela vai tomar, né? Por exemplo, a pessoa que usa álcool em excesso, ou aquela pessoa que consome drogas, ou aquela pessoa que de repente parte para a criminalidade, passa a fazer coisas erradas, né, violando as leis e tudo mais. A gente não vai concordar com isso. A gente não vai incentivar a pessoa a fazer isso. Só que a gente também não vai tirar a pessoa do nosso coração em razão desse ato. Ela tem o direito de pertencer. E na medida que a gente acolhe e trabalha, como o Bert com sucesso fez nas constelações, isso acaba tendo um resultado muito mais positivo para o campo, inclusive para a própria pessoa que está passando pelo problema. Agora, se há um movimento de exclusão grande, acontece como essa foto que eu coloquei aqui nesse último slide da Hidra de Lerna, né? Você corta uma cabeça e daqui a pouco crescem outras no lugar. É um símbolo mitológico que cabe perfeitamente nesse caso. No interior do campo, cada um está em ressonância com todos. Por isso, todas as tentativas de excluir uma pessoa ou de livrar-se dela são fadadas ao fracasso. Pelo contrário, o que foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo, com as tentativas de eliminá-lo. Quanto mais se tenta eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo fica perturbado e em desordem, até que também o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. Bert Hellinger, Conflito e Paz. Pessoal, então espero que tenha ficado claro a mensagem do vídeo, o entendimento, e que na nossa oração de hoje a gente possa fazer um movimento de honra a todos aqueles que foram excluídos, para que a gente possa trabalhar de maneira a harmonizar os campos de todas as famílias que possuem esse problema. Às 11 horas, então, daremos início. Muito obrigado a todos e até lá!